Então, o que é que eu fiz hoje? Amanhã vocês vão estar recebendo a segunda aula, que vai ser o decreto 7.508 e os modelos assistenciais em saúde, tá? Essa primeira aula que eu mandei para vocês foi a Constituição, a História e a Lei 8.080, né? Uma aula até bem extensa para vocês. E hoje, as questões que eu coloquei aqui são as questões que estão no material de vocês, que vocês vão receber amanhã elas comentadas. Lembra que eu prometi que a cada aula, né, a posteriori, vocês receberiam as questões comentadas do material anterior. Então, ficou pactuado que vocês teriam esse acesso às questões comentadas. Mas, como é o fórum de dúvidas, eu trouxe as questões aqui e gostaria de saber se dessas questões que estão aqui, houve alguma dúvida. Então, eu estou aqui com a primeira questão. Estão me ouvindo bem, gente? Estão me ouvindo? Ok, ok. Só para sinalizar, porque estou com probleminha aqui que está visualizando, mas eu acho que... Obrigada. Então, vamos lá. Então, vocês baixaram o arquivo que eu postei aí? Baixaram o arquivo? Então, vamos acompanhar pelo arquivo. Eu não vou ler assertiva por assertiva, até porque eu vou partir do pressuposto que vocês já tiveram acesso a essas questões, não é? Então, baixem o arquivo, vamos acompanhar a leitura do enunciado e eu vou estar explicando um pouquinho o porquê da assertiva. Eu não sei se vocês perceberam que são questões um pouco mais elaboradas. Para quem fez esses concursos da IADES, da OCP, para quem fez esses concursos mais frágeis, como eu chamo, da IDECAM, são provas mais elaboradas, tipo prova de residência, Ministério da Saúde, de Poder Legislativo, então são provas bem mais complexas, tá certo? Então elas exigem da gente um pouco mais de concentração. O que é que vocês acharam dos artigos? Conseguiram ler? Sim. Gostou, Lu? Ótimo. Poliana, Luciana, isso, Lícia, então ótimo. Esse material também eu estou sugerindo 3 artigos, oh, que bom, Adriana. Eu estou sugerindo mais 3 artigos e 2 vídeos, né? Um, inclusive, nessa aula que vem, é da maior estudiosa, né, depois de Jair Nilson Paim, dos modelos assistenciais. Então eu queria que vocês assistissem o vídeo mesmo, a entrevista com Carmen Teixeira, ela é perfeita, e aí vocês vão, né, além da aula, que tem uma aula subjetiva, vocês vão ter a fala de uma das maiores estudiosas sobre o assunto. Vamos então para a primeira questão, tá? O movimento da reforma sanitária surgiu no início dos anos 60. Observem como é uma questão complicada. Todo mundo fala em reforma sanitária imaginando logo o quê? A 8ª conferência. Que aconteceu em que ano? Quem vai digitar primeiro? A 8ª conferência? Qual foi o ano? Muito bem. Sheila, presta atenção. 86. 8ª conferência. Deixa eu até colocar aqui. 8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986. O que acontece em 83, Sheila? Para pegar logo o seu link. Em 83/84, acontece as AIS, Ações Integradas de Saúde, que é considerado no Brasil o marco inicial da atenção primária, ok? E ela teve essas AIS, essas ações, tiveram como impulsionadora a conferência mais conhecida até hoje, que foi a de Alma Ata, que aconteceu em 1978, ok? Então, mais uma vez, eu sempre peço, faça uma linha do tempo, tá bom? Para não esquecer. Mas observe a pegadinha da prova. Aqui está dizendo para a gente que o movimento surge na década de 70. Não diz que ele tem um marco na década de 60. Fala que ele surge. Depois ele vem trazendo que tem um marco histórico da sua luta, né? Desse movimento, que é a 8ª conferência. Então aqui já temos um grande aparato de discussão. Eu posso dizer que a reforma surge em 60, ganha um corpo, vou até digitar aqui para vocês, ganha um corpo, um formato, né? Um corpo em 70, ela ganha força na década de 80 e tem como marco a 8ª
Conferência Nacional de Saúde. Então é mais ou menos essa linha que as residências pedem e os concursos mais difíceis pedem, tá bom? Então o marco é a oitava, mas ela não nasce com a oitava. A oitava é apenas um momento forte de discussão. Lembrando que a oitava conferência, a oitava é a primeira com participação popular. Estão lembrados disso? Então, a oitava, mesmo sendo cronologicamente oitava, ela é a primeira conferência que tem participação popular. Isso vocês não podem esquecer, tá bom? Porque é aí que começa o quê? O nosso controle social, mesmo não estando ainda com a nossa Constituição. Vamos voltar para a questão. O conceito de saúde, sustentado pela reforma sanitária, tem como diretriz. Só para fazer uma contextualização, o conceito de saúde que a reforma traz para a gente é um conceito ampliado. Ele deixa de querer aquele conceito estanque, passa a ser um conceito ampliado, um conceito social, um conceito que vai culminar na qualidade de vida. E ele está escrito, né, em lei, lá no artigo 3º da LOS, né, da Lei 8080. Estou sendo rápida, gente? /90. Tá tranquilo aí para entender? Não? Tá, não estou sendo rápida, tá? Entendi, tá. Então, qualquer coisa vocês podem... Estou sendo rápida, Priscila? Ou dá para entender? Me atrapalhei toda agora. Sim ou não, mas... Ah, ótimo, valeu. Então, vocês percebem que eu não estou respondendo a questão. Eu estou fazendo um contexto pra gente, né, ir mais fundo, tá? Super ótimo, adorei, Adriana. Eu descobri como é que eu consigo mandar o link de voz pra vocês, viu? Consegui, mexi aqui me treinei um pouquinho. Quem quiser depois só o link do áudio. A imagem eu não descobri como é que eu mando ainda, mas o link de voz eu já descobri. Quem quiser depois, em horário comercial, por favor, vocês pedem o áudio, que a gente, né, a discussão. Então vamos lá. Então toda vez vocês mandam por e-mail, fala: Carlos, eu queria o link do áudio, até porque ele acho que ele nem sabe mandar, que eu mexi agora de noite e já vi que dá para vocês terem acesso ao áudio. Agora eu acho que tem que ter o Windows 8. Salvo engano, eu só consegui ouvir no Windows 8. Aí vocês veem como é que vocês fazem para ouvir. Mas eu acho que no smartphone consegue também. Vamos lá. Então, toda vez que falar em conceito, após a reforma, vocês vão lembrar de um conceito ampliado de saúde. Recebe, sim, recebe. O meu iPhone recebe. Tá? Tem aplicativo que você consegue ouvir. Viu, Lu? Viu, Liz? Vou chamar você de Lu porque é Lícia. Lícia Lucena me atrapalha muito a fala. Mas, Lu. Toda vez que falar de conceito ampliado, lembrem de igual a qualidade de vida. Inclusive, essa era uma das perguntas que nós fazíamos quando eu era entrevistadora de residência, para perguntar ao aluno: para você, o que é saúde? E só passava quem respondesse qualidade de vida. Então, a reforma traz para a gente essa ampliação do conceito de saúde, certo? E esse conceito está escrito sensu, ou seja, escrito lá na lei que regulamenta a Constituição, que é a Lei 8080, a primeira lei orgânica, tá? E escrito no artigo 3º. Eu vou deixar aqui como dica: sempre que a gente tiver nossos encontros, vocês peguem um bloquinho de nota ou o próprio material de vocês, que aí vocês vão rabiscando, né, o que vocês estiverem de dúvidas, etc e tal, tá bom? Então vamos lá. As outras assertivas, elas praticamente, eu não vou ler para a gente não perder tempo, porque se eu botei as 25 questões. Mas olha como essa questão ela cabe bem na nossa discussão, que é ratificar a qualidade de vida como uma conquista histórica da capacidade de criar e manter uma vida digna. O acesso à moradia, transporte, trabalho, lazer, alimentação, que permitam o desenvolvimento integral do sujeito, a educação de qualidade, que inclui todos na sociedade mais equânime. Observe que esse conceito ele é ampliado. Por que ele é social? Porque ele não
inclui apenas o acesso à saúde. Ele vem trazer moradia, transporte, trabalho, lazer. Ele vem trazer alimentação. Ele vem trazer o atendimento integral, ou seja, a observação do indivíduo como um todo. Não aquele todo holístico que a gente fala, né, mais antigamente, mas um todo como um ser que mora numa casa, que tem uma família, que mora numa rua, e que tudo isso vai impactar na sua vida, na sua qualidade de vida. E é um conceito subjetivo também, na medida em que eu tenho, para cada pessoa, uma coisa pode pesar mais do que a outra. Para mim pode pesar muito mais, eu hoje estou trabalhando muito. Para outras pode pesar mais não ter acesso à moradia. Então, por isso que ele também é um conceito subjetivo. Então, nós temos 3 apelidos para esse conceito novo de saúde. Conceito ampliado, conceito subjetivo e conceito social da saúde, tá? E ele surge, a ideia dele surge lá na 8ª conferência, em decorrência do quê? Em decorrência daquele movimento sanitário, tá bom? Que teve como marco a 8ª conferência de saúde. E aí, ficou tranquila essa questão, gente, para vocês? Sim. Ok. Pronto. Engraçado que nós estamos com 26 alunos e eu só estou com 7 pessoas no fórum. Eu sei que tem a questão de problema de horário e tudo, mas a galera tem que, né, parar um pouquinho, dedicar tempo, aquilo que a gente chama de disponibilizar o seu tempo. Vamos lá, vamos para a segunda questão. Essa é facinho, facinho. Mas um dos artigos que eu mandei para você tem a resposta dela. Inclusive, na verdade, eu estou repetindo essa questão na nova aula de modelos assistenciais, que ela tanto cabe para a história, quanto cabe para modelos assistenciais em saúde. A reforma sanitária propiciou a superação de escassez financeiros? Não. Até porque até hoje nós temos escassez financeiras no SUS. Nós só temos uma melhoria de financiamento depois vou reescrever aqui, depois da regulamentação da EC número 29. Ela não existe mais, ela foi regulamentada e passou a ser lei complementar. Se eu digitar errado aí, vocês não se importam não, tá digitando rápido. Que é a 141.12. Então, a EC 29, ela não existe mais, tá bom? Então, se tiver alguma questão de prova de EC 29, vocês não respondam. Eu vou falar dela um pouquinho quando falar de economia em saúde, mas ela não existe mais. Ela foi transformada em lei complementar 141.12, que é a partir dessa lei que fixa valores para a saúde. Então, hoje nós temos o valor percentual fixo de 12% que o Estado tem que colocar, né, para a saúde da sua receita líquida, os municípios 15%. A União ficou variando de acordo com o Produto Interno Bruto. Então, em 2012, Dilma sanciona a lei, não fixa um valor percentual para a União, mas fixa valores para os estados, que é de 12% da receita e 15% da receita. Então, essa assertiva A, para quem estuda, para quem conhece um pouquinho do processo, vai de cara. Não supera a escassez de recursos. É só lembrar que na gestão de Collor, ele recorta em 50% o financiamento do SUS. Tá? A reforma sanitária propiciou a gestão descentralizada. Ela não propicia isso. Ela sugere, é uma questão muito bem elaborada. Ela sugere no seu relatório final, até coloco nessa aula que vocês vão receber, a sugestão de leitura, relatório final da 8ª, leitura obrigatória, por favor. Então, ela sugere a descentralização, porque antes da criação do SUS, tudo era centralizado no governo federal, ok? Então, ela faz a sugestão. E a reforma sanitária, na verdade, ela propicia uma reestruturação política e institucional. Então, ela propicia várias mudanças e não apenas algumas coisas. Se vocês observarem aqui, a assertiva B, D e E, elas estão inclusas na assertiva C, concordam? Então, a gestão descentralizada,
a resolubilidade dos serviços, a organização e articulação das ações curativas e preventivas, querendo ou não, estão subscritas numa reestruturação política e institucional. Então essa é a típica questão pegadinha de prova. Ficou claro, gente? E as outras, sim. Pronto. Então, é nesse sentido que eu quero que vocês respondam as questões de prova, observando que vocês têm todo uma questão que está dada. Que vocês não fiquem, se vocês tiverem certeza, marquem. Não vão lá desmarcar, não. Porque essa engloba todas. Eu vou no meu conhecimento e acabou. Questão recente, ó, de 2012. Bem induzindo para quem leu a Lei 141/12. Só que a reforma acontece desde a década de 60. E teve como marco, a 8ª conferência. Posso passar para a próxima? Ok, vamos lá. Terceira questão. Desculpem ter colocado aqui só a enfermagem, é porque a maior parte das questões são do núcleo da enfermagem, mas são questões comuns. Então, porque Carlos que faz isso, essa questão não cai só para o enfermeiro, ela cai para assistente social, para psicólogo, ela cai para todo mundo, tá bom? Mas ele pegou da prova de enfermagem, para não ficar, porque é mais fácil a gente pegar de uma prova só. Vamos lá. O relatório da 8ª, olha ele aqui. Então, mais uma vez eu peço a vocês, leiam o relatório. Ele é um relatório que tem 7 páginas apenas, um relatório que cai em prova e que dá um embasamento muito bom para vocês entenderem essa contextualização do que aconteceu lá naquele momento, tá? Então, o relatório, o que ele traz? Um conteúdo ideológico do sistema de saúde? Não, até porque não havia sistema de saúde naquele momento. Ele estava tentando organizar um sistema de saúde. Ele traz uma reforma administrativa e financeira. Acabamos de ver que não é uma reforma administrativa. Se fosse apenas uma reforma administrativa, não seriam tantas mudanças, inclusive os princípios. É só lembrar que os princípios são filosóficos. Não haveria ampliação de um conceito de saúde, porque isso não é reforma administrativa. Isso aqui ultrapassa uma reforma administrativa. Ela é muito mais uma reforma de conceitos, de organização, do que apenas uma reforma administrativa. Olha que o erro gravíssimo, a 8ª muda o sistema de seguridade social, pegadíssima de prova. Nós estamos inseridos na seguridade social, mas a seguridade social já existia antes da 8ª, tá bom? Nós fomos inseridos na Constituição, na Seguridade Social, no título 2º, sabe? Isso aí vocês não precisam saber. Mas aqui não muda nada na Seguridade Social. Vai tentar reorganizar o quê? A criação do Sistema Único de Saúde. Então essa é uma questão fácil, mas ela é uma questão bem elaborada, mesmo sendo com frases curtas, ok? Percebem como são questões diferentes? Quem fez questão da IADES, da UCP, da IDECAM, como elas são questões diferentes? Elas trazem assertivas que todas podem ser uma assertiva correta. Não tem aquela que essa está totalmente errada. Entenderam essa questão, gente? Sim. Ótimo. Estou feliz com vocês. Obrigada pela presença aí. Então, percebem como é o caminhar da reforma, que tudo vai se direcionando a uma questão filosófica, a uma questão de contexto, não é só administrativo, é uma questão de mudança de tudo. E outra coisa, a reforma sanitária não foi uma reforma setorial. Eu gosto dessa frase, porque ela já caiu umas 10 provas. Ela é uma reforma que ultrapassa um setor saúde. Tanto pode ser ratificado que lá no conceito ampliado tem coisas que não são da saúde. Moradia, saneamento, alimentação não são da saúde. A qualidade da alimentação é, mas o acesso à alimentação não é. Então, por favor, observem muito isso. E vão me prometer, por favor, que vão ler esse relatório. Eu coloquei o link lá direitinho na aula que vocês vão receber, né? E até uma observação para vocês. A aula, vocês perceberam que ela é como é que eu posso falar, gente? Identificada, né? Cada um tem um nome e o CPF da aula. Então, demora muito para fazer aquilo, porque é um processo todo de salvar uma por uma.
Então, algumas podem receber um pouco mais cedo. Carlos trabalha nisso da hora que acorda, a hora que ele sai para a segunda faculdade dele. Então, ele vai fazendo de um por um. Então, algum pode receber primeiro. Quando eu postar todas, aí eu posto lá no Face. Galera, já está no e-mail de todos vocês. E atentem para o spam. Porque, como é e-mail de empresa, vocês podem estar no spam. Mas se não receberem até o outro dia, dia 1º ou 31, nem sei que mês é esse, vocês comunicam a gente. No caso, Carlos, eu não recebi o material, tá bom? Vamos para a próxima. Quarta questão. Os principais temas debatidos na oitava foram, observem que é praticamente a mesma questão, mas olha, ela é recente, 2014, olha como só muda o contexto. Então, o que foi debatido na oitava? O arcabouço jurídico institucional? Não, até porque a oitava foi em 1986, para reforçar, e só vem a Constituição em 1988 e a regulamentação em 1990 com as leis orgânicas, tá certo? Então a oitava, ela não vem discutir a questão do arcabouço jurídico, até porque não existia. Esse arcabouço jurídico da saúde, ele vem existir a partir de 88, com a Constituição. Até então não tinha nada na lei, não tinha nada na agenda política da saúde, tá? Ela vem discutir marcos legais e normas do sistema, é só lembrar, não tinha sistema de saúde. Como é que eu vou discutir naquele momento ainda, em 86, um compartilhamento da gestão? Isso aqui é coisa que vocês vão ler agora com o decreto, que é a gestão compartilhada, que é a articulação interfederativa. Então, naquele momento, é que era muito avanço para aquele momento. E aí eu venho com a minha lembrança de sempre. Voltem ao passado para vocês poderem fazer o quê? Responder a questão. A prova de 2014, a oitava conferência, aconteceu em 86. Essa questão estaria certa se falasse do decreto. Mas ele está pedindo o quê? A oitava conferência. Então, vocês têm que voltar ao tempo. Vocês não podem ficar estanque. Voltei ao tempo, eu estou na oitava. Não tinha nada de gestão compartilhada. Inclusive, não tinha nem gestão. Era gestão totalmente centralizada. Vamos lá. Saúde como direito de cidadania. É só lembrar que eles pediam o que na oitava? A saúde como direito de todos. A partir do momento que eu peço saúde como direito de todos, eu estou obrigando o Estado a prover essa saúde. Tanto que a primeira frase do primeiro artigo constitucional é qual? A saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deve ser garantido através de políticas sociais e econômicas que visem a redução de riscos e agravos com acesso universal e igualitário para as ações na ordem promoção, proteção e recuperação, ok? Então, essa é a garantia de cidadania para todos. Uma reformulação do sistema de saúde, ou seja, trazer um sistema que era excludente para um sistema includente e a fixação de um financiamento do setor. Eles discutem isso, mas não acontece isso naquele momento. Eles começam a discutir um recurso para o setor. Mas só acontece a forma de transferência, fundo a fundo, mas infelizmente na gestão de Collor, eu falo bem de Collor porque tem questão sobre isso também. Na gestão de Collor, o recurso é cortado a 50%. E aqui ele vem falar da reorganização do sistema de atenção, cidadania, igualdade social, não incluiu algo que é da Constituição, mas não tem nada a ver com a saúde no estricto senso da oitava conferência. E regulamentação dos conselhos, pegadinha de prova. A regulamentação dos conselhos, eu quero quem vai responder primeiro. Se dá com que lei? Muito bem, Priscila. Lu, volta, é 8142. Você digitou errado, não foi? Isso aí mesmo. Então, o conselho ele é criado na oitava, lá no controle social. Então, no artigo 98 da CF, tem lá como diretriz a participação social. Estão lembrados disso?
Isso é a criação, dizendo o quê? Tem que ter no SUS uma diretriz. Mas ela só vai ser regulamentado na segunda LOS, que é a 8142 de 1990. Lembrando que essa segunda lei orgânica, ela só é criada porque o próprio governo de Collor, ele edita a lei, e ele mesmo veta os artigos que falam do controle social. E por pressão política, logo depois da edição da 8.080, ele é obrigado a editar uma outra lei. Então, tá claro, mais uma vez, que vocês, vou botar até escrito aqui, devem ler o relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde. Se não pagam prenda, tá certo? Vamos ler esse relatório, quero todo mundo afiadinho, vocês vão ver que vocês não vão se arrepender. É uma leitura fácil, uma leitura simples, gostosa, e vocês vão ver que vocês vão ter um aparato para não errar uma questão de história. Vocês acham que a PRO sabe tanto de história assim? É porque, além de gostar muito da parte de SUS, de políticas de saúde, eu leio tudo de história, para poder estar alinhando, né, esse conhecimento com a saúde, tá? Vamos lá, passando para a 5ª questão. Essa é uma questão que está em um texto que eu coloquei para vocês. Fiquei boba. A referência está no texto. Mas se não tivesse o texto, vocês poderiam responder só com aquele vídeo do Ministério da Saúde. Se não tivesse o texto, o vídeo já dava para responder. O sistema de saúde brasileiro, é importante destacar os diferentes modelos. Ela vai ser, inclusive, repetida na aula que eu vou mandar para vocês amanhã, tá? De atendimento e atenção à saúde. No início do século XX, as cidades do Rio de Janeiro, Santos, observem que são as duas cidades que agregavam o quê? Os portos mais importantes daquela época. Aqui eu tinha a capital, né, do Brasil, que tinha saído de Salvador, migrado para o Rio, por conta da vinda do Império, que não vieram, né, eles foram expulsos de Portugal e vieram para cá. Lembrando que a família real portuguesa faz o saneamento do centro do Rio de Janeiro, não é um saneamento de limpeza urbana e nem com interesse para a população, é um saneamento de limpeza para os pobres, tira os pobres, para ficar bonitinho. E o outro porto maior, que é o porto de Santos, ok? Então nós temos esses dois portos, que eram os portos que mais demandavam. Nosso país, naquele momento, no início do século XX, era um país agrário exportador. Então, nós tínhamos interesse em que os países atracassem aqui os seus navios e, a partir desse momento, eles fossem exportassem, né, nosso produto agropecuário. Tá? Com isso, com aquelas endemias e epidemias que nós convivíamos aqui, prejudicou o comércio e as exportações. Tanto que podemos afirmar claramente que as primeiras ações de saneamento não foram voltadas para o povo, e sim voltados para o interesse econômico daquela época. E a primeira ação, podemos marcar isso mesmo assim, que foi o saneamento dos portos. Com que finalidade? Retenção de mão de obra, muita gente estava adoecendo e saindo do trabalho, e a manutenção financeira da questão da exportação. Então, quais eram as principais doenças? Olha que questão boa, para quem assistiu o vídeo, não erra. E o artigo que eu passei para vocês tem isso aqui. Nós tínhamos o que? Dengue, febre amarela, peste, tétano. Tétano não é uma doença endêmica, tá? Eu sei que tem gente que não é da área da saúde diretamente, mas é só lembrar que o tétano é uma doença transmissível, mas ela não é uma doença infecto-contagiosa. Existe uma diferença entre doença transmissível e doença infecto-contagiosa. O tétano não passa de uma pessoa para outra. Então, eu não posso considerar ela como uma doença que causa uma epidemia ou uma endemia. Já mato ela aqui. Mas eu não gosto de trabalhar com exclusão. Isso eu estou explicando porque eu sei que tem gente que não lida diretamente com a parte de patologia. Tuberculose, hanseníase e cólera. Hanseníase é uma doença transmissível, mas de contato duradouro, mas não era o foco daquela época, tá? Aqui nós temos tuberculose, hanseníase e cólera. Poderia ser. Mas naquele momento estamos aqui, ó. É só lembrar de quem? Oswaldo Cruz e a revolta da vacina. Varíola,
febre amarela. As duas ações mais importantes dele. Cólera, que nós importamos, e a peste bubônica, que é a doença transmitida pela pulga do rato, tá? Então, essa é uma questão, vou até colocar aqui, que no vídeo do Ministério vocês encontram. Então, é uma questão um pouco mais decoreba, mas se vocês analisarem a revolta da vacina, Oswaldo Cruz, varíola, febre amarela, a cólera pelas questões inóspitas, né, de saneamento, e a peste bubônica, tá? Então, aqui são as 4 doenças que foram mais prevalentes e incidentes naquele momento onde nós estávamos recebendo, né, a família real e que culminou nas grandes epidemias. Ficou claro, gente? Vocês estão aí? Pensei sim como, Adriana? Ótimo, claríssimo. Lícia, você que não é da área da enfermagem, deu para entender essa explicação? Deu para relacionar aqui a questão da varíola, febre amarela, ao momento? Isso mesmo, Adriana, isso mesmo. Então, assim, tá no Facebook, mas tá no material de vocês também, não tá nesse artigo? Tá no material de vocês. Pronto. Porque se não tivesse, eu já mandaria de novo. Eu leio tudo que eu mando para vocês, eu leio antes, tá? Até porque eu já li antes, eu releio. Eu queria que vocês, mais uma vez, eu queria orientar vocês. Tem um artigo que eu não consegui nem escanear, nem fotografar, mesmo tendo um celular de câmera boa. É o capítulo 25 do livro Epidemiologia e Saúde, de Maria Zélia Rouquayrol. Vocês não precisam, na verdade é um livro que eu curto pra caramba, já falei isso pra vocês, e tá caro, ele custa quase R$200. Mas para o próximo assunto, esse capítulo 25, ele é perfeito, tá bom? Vocês encontram ele aonde? Qualquer pessoa que faça faculdade, só pegar, xerocar, ele é pequenininho o capítulo, tem 7 páginas, vale muito a pena. O livro todo vale a pena. Quem puder fazer o investimento vai estar pegando mesmo a 7ª edição, tá? Ele tá na 7ª edição. Vai estar pegando. Aliás, você tem que bom. Então esse livro, Adriana, é o livro de cabeceira, é um livro de bolso, né? Pequenininho, mas ele é ótimo. Eu já li ele, eu tenho ele desde da 3ª edição, quando eu estava na faculdade, na 2ª, desculpa, estava na faculdade. Eu já li ele praticamente umas 30 vezes, para vocês terem a ideia de como eu gosto dele. E é muito bom. Toda a prova tem a questão baseada nele. Vamos lá. Todo mundo afiado? 6ª questão. Quem poderia conseguir para passar? Lícia, eu vou tentar mais uma vez escanear, porque a minha impressora, sabe que marido às vezes ele quer economizar, né? E aí ele não comprou impressora que tem o scanner. Entende, né? Marido às vezes não pensa igual a mulher, que mulher quando quer comprar coisa acabou. O marido vai comprar uma impressora básica. Mas não se preocupe, que eu vou tentar, normal, né? Você que é PC aí deve estar entendendo a minha lógica aqui de mercado. Eu vou fazer um esforço para fotografar do S5, que tem uma câmera muito boa, e tudo igual, isso mesmo. Vou tentar fotografar e mandar por e-mail, tá? Não sei se a qualidade vai ficar muito boa, mas o S5 tem uma câmera muito boa, mas ele é um livro grosso. Tô perdendo toda a aula, o teste tá horrível. Ô, Paty, que chato. Depois você pede o áudio. E aí eu vou tentar fotografar, mas aí como ele é grosso, fica ruim, fica meio invertido, assim. Eu vou tentar fotografar, né, e mandar. Se ficar legível, só não me culpem, por favor, porque é um favor que eu tô fazendo. Depois, pronto, tá ilegível, pronto, não consegui ver. Porque você sabe como é gente, né? Ainda mais quando é aluno. Aluno é arte. Aluno, tudo é igual. Né? E aí a prova quer fazer uma coisinha boazinha, acaba saindo ruim e vocês não... Aluno pode ter 50 anos de idade, sentou na cadeira, virou a mesma coisa. E aí eu vou tentar fazer isso, melhorando com o celular, ver se eu consigo mandar esse capítulo para vocês, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Essa é uma questão boa de prova também. Olha o texto como é grande. Faça boazinha a próxima, boazinha também.
Mas eu sou boazinha, quem me conhece mais tempo sabe que eu não sei dar um não. Eu vivo até, tem gente que manda mensagem até 2 horas da manhã, eu tô no inbox respondendo. Mas a pró, tem hora que né, precisa ser mulher, mãe também, tenho vida, né? Vamos lá. Mas eu faço sim. Eu vou tentar fazer com o meu telefone. Se não, eu peço ele para escanear na rua, que aí ele vai ver como é ruim comprar coisa barata. Bora lá. O movimento da reforma sanitária, cujos esforços, sei que vocês gostam, né? Só tem mulher no grupo hoje só posso falar à vontade. Encontra-se em questões mais gerais da política, culminou na oitava, que foi fundamental para a construção do texto da saúde na CF. Observem aqui, que culminou, não foi a oitava que escreveu a Constituição. Tá vendo? Aquela outra questão que diz que fez o marco institucional jurídico, não. Que a discussão da oitava culmina, né, na construção do texto para a saúde e a criação do SUS. Esse sistema foi organizado em princípios e diretrizes. Observem que eles não colocam em ordem, mas as diretrizes vêm primeiro. Ela vem na Constituição. Os princípios só vão estar lá no artigo 7º da Lei 8.080, que definiram a atenção primária em saúde como diretriz norteadora e articuladora para a transformação do modelo de atenção à saúde. Vocês vão ver isso bem melhor na próxima aula. A atenção primária, ela é considerada como a ordenadora do sistema. Inclusive, nós temos 3 modelos, não vou falar agora, vou deixar falar mais para frente, assistenciais. E o modelo que o Ministério preconiza é o modelo de vigilância em saúde, tendo como base a atenção primária em saúde, tá? Articulada, né, em forma de rede. Observou-se, então, um aumento substancial na prestação de serviços de saúde pelos municípios, obviamente. Se é implantada a estratégia de saúde da família, ela está na ponta. Eu consigo captar muito mais pessoas, não só pela captação de quantitativo, mas eu consigo agora estar próximo do usuário e identificar a real necessidade desse usuário, entendendo cada pessoa como um ser diferenciado. Eu tenho 2 diabéticos, mas os 2 diabéticos são pessoas diferentes. Eles só têm uma patologia em comum, mas um pode ter uma complicação X, o outro pode nem ter complicação. Então, não existe pessoas iguais a partir do momento que ela entra no SUS. Então, para entrar, eu sempre coloco isso em sala de aula. Imagine uma porta agora, vamos fazer um momento de imaginação. Imagine uma porta. O SUS é essa porta. Para eu entrar, aí eu vou usar a igualdade. Todos são iguais perante a lei, porque o SUS é universal. Na medida em que eu estou lá dentro, a partir do momento que alguém escuta o meu problema, não vai ser mais igualdade, vai ser equidade. Porque vão me tratar de acordo com o meu problema. Então eu sou igual porque eu tive acesso. Mas eu vou ser equânime, a minha atuação, as pessoas vão atuar na minha vida, no meu cuidado, de forma equânime. Por quê? A partir do momento que alguém me escuta meu problema, eu não sou uma pessoa igual. Eu sou uma pessoa com o meu problema. E esse meu problema vai ser tratado de forma diferenciada. Por isso que igualdade é uma coisa, equidade é outra coisa. A equidade, na verdade, ela é derivada da igualdade. Tem uma imagenzinha que eu gosto muito, eu sempre posto no Face, daqueles 3 meninos em cima de caixas. Então, se eu coloco um baixinho igual a mim em cima de uma caixa pequena, eu estou sendo igual, dei caixa para todo mundo. O correto seria dar proporcionalmente a altura da caixa para aquele que precisa ter mais altura. Então, isso é equidade. Igualdade é o acesso à caixa. Equidade é o acesso à caixa do tamanho ideal para aquela pessoa. Ficou claro, gente? Ótimo. Então, eu gosto daquela imagem, vou postar daqui a pouco no Face se eu achar de novo, ela para vocês, em homenagem a vocês, não vou marcar ninguém, tá? Só para vocês, e equidade, sim, justiça social. Muito bem, Lícia. Pode colocar aí, equidade está ligada à justiça social. Muito bem, isso aí mesmo. Mas vamos lá. Então, quando se implantou a saúde da família, veio recurso para município, veio várias coisas em relação à cobertura. Não vou adentrar aqui porque eu estaria entrando na NOB 96, tá? O meu foco não é falar dela, porque é um assunto muito extenso, mas
Tudo isso gerou muito dinheiro para o município e também aumentando a questão do IDH dos municípios. A SF também tem se mostrado importante, fator de redução na mortalidade infantil, até porque nós acompanhamos o pré-natal, hoje obrigatoriamente 6 consultas, perdoem, pela rede Cegonha. Nós temos a obrigação de fazer a consulta puerperal, né, a visita domiciliar e a consulta puerperal na unidade de saúde, o próprio programa de imunização. Tudo isso reduz a mortalidade infantil. Ah, professora, você está falando de assunto que é só para enfermagem. Não, eu estou falando de políticas de saúde. Se eu falasse aqui dose de vacina, esquema vacinal, aí sim. Mas eu estou falando aqui de política de saúde, ok? Então, redução da mortalidade infantil por várias estratégias. Então, que princípios e diretrizes são identificados nesse texto? Aqui eu posso lembrar, imaginar, que eu passei a atender mais próximo do povo. Ou seja, eu descentralizei a ação. Porque antes da saúde da família, nós tínhamos o quê? Os grandes ambulatórios, nós tínhamos os grandes postos de saúde centralizados. Com a saúde da família, eu vou descentralizar, porque ela trabalha, vou escrever aqui, com a base no território. Não vou adentrar tanto nesse assunto, porque quando nós formos ver a PENAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, eu vou explicar tudo direitinho, tá? Mas trabalhamos com a descentralização e também trabalhamos com a diferença de atendimento, ou seja, com a justiça, ofertando mais àquele que mais precisa. Então, se eu tenho uma comunidade que tem mais idosos, eu vou abrir a minha agenda para dias de hipertensão, diabetes, atividade física. Se eu tenho uma população de aglomerado urbano, eu vou com certeza abrir a minha agenda para o quê? Crianças, mulheres, aí vem pré-natal, planejamento familiar, tudo isso. Isso é equidade, baseada num território, tá bom? Uma boa questão de prova, aquela linha políticas de saúde, história e a política nacional da atenção básica. Prometo que eu coloco ela de novo na aula da PENAB para ficar mais clara a explicação para vocês. Mas deu para entender um pouquinho dela? Sim. Podem ser sinceras também, viu? Se não entender, pode falar. Não muito, Lícia. Sim. Lícia, deixe essa questão interrogada, que quando você ler a PENAB, vai ficar mais claro para você entender isso aqui, tá bom? Porque você não trabalha diretamente na área. E aí eu teria que fazer um contexto todo de saúde da família que não cabe nessa aula. E aí eu vou deixar para falar, vai ficar bem claro para você quando ficar lá, tá bom? Não se preocupe que você não vai errar a questão de atenção básica. Vamos lá, próxima questão. Que questão pegadíssima. Essa frase está no artigo que eu postei para vocês. A aula toda é baseada em artigos, não sei se você percebeu. As próximas, principalmente, vão ser baseadas em artigos. Estou derretendo em calor. Salvador está 28 graus, eu acho, agora à noite. No meu quadro ele está 30, né? Mas está muito quente. Na pós... legal, Lícia. Então, fico tranquilo. Então, no Brasil, a campanha de erradicação da varíola aconteceu em 73. Então, quem nasceu nesse período, na verdade, até 76, tem aquela cicatriz no braço esquerdo. Eu gosto de falar coisas práticas para a gente lembrar marcos e datas. Quem nasceu até 76, que foi a última campanha da varíola, tem a marca no braço esquerdo. Quem nasceu depois disso só tem a marca no braço direito, que é da BCG, tá? E é só para vocês tomarem recorte histórico. Então, mas a varíola foi erradicada em 73. E inspirou, né, os serviços de saúde pública. Naquela época não existia SUS ainda, observem aqui, é questão de contexto histórico, porque o SUS nasce em 88. E tem aqui alguns impactos. O primeiro manual de vigilância epidemiológica, nem existia vigilância epidemiológica. Ela vem nascer com o próprio SUS, lá no artigo 6º vai ser regulamentada na Lei 8.080, no artigo 6º, né, as ações de vigilância epidemiológica. O controle da poliomielite no Brasil na década de 80 e a erradicação aqui alcançada em 94. Eu peço que vocês decorem essa data aqui, tá bom? O controle da polio no Brasil
ele foi muito eficaz. Nós tivemos com a Fundação CESP, que foi em quem impulsionou mesmo as campanhas de vacina no Brasil, nós tivemos esse impulsionamento muito legal das campanhas. E a polio, por ser uma doença de transmissão fecal-oral, ela teve que ser controlada porque a transmissão é muito fácil. Nós temos 4 sorotipos de vírus da polio e circula muito fácil porque ela é fecal-oral. Então, contaminou, defecou, a água contaminou e não tinha saneamento básico, transmissão muito fácil. E ela é erradicada em 94. E continuamos com a erradicação, diferente do sarampo. O sarampo ele foi erradicado e hoje nós estamos sob vigilância, tá certo? Então, para não confundir, polio, estamos erradicados. E por que a campanha tem até hoje, professora? Para manter os vírus, como a gente chama, nós chamamos de vírus vacinados, tá? Com vírus com a baixa virulência, só por isso. O SUS, já descartava logo aqui, e a 5ª conferência, que não acontece em 75. Então, é uma questão que eu considero fácil, poderiam ficar com dúvida só por conta da erradicação. Mas quem já é um pouquinho mais velha da minha época, lembra aqui que foi em 94, tá bom? Então, eu peço que vocês gravem o que acontece com o sarampo. O sarampo ele foi erradicado, mas quando foi em 1996, ele foi reintroduzido no país. Desculpa, 96 não, 2006, deixa eu colocar aqui. 2006. Ele foi reintroduzido no país, inclusive aqui na Bahia, na região de Senhor do Bonfim, tá? E aí hoje ele está sob vigilância, sob vige. Então nós não temos o sarampo erradicado mais, nós temos alguns casos suspeitos e ele foi reintroduzido. Depois de reintroduzir uma doença, precisamos de 10 anos observá-la para voltar a ser erradicada, tá bom? Mas marque aí, ó, 94, sarampo, ou poliomielite, tá certo? Passando para a próxima. Voltando aqui, porque eu adiantei. Sobre a reforma sanitária, analisas assertivas. Constitui uma proposta abrangente de mudança social e um processo de transformação sanitária gestada desde a década de 70. Aqui podem me perguntar, professora, mas não começou lá em 60? Começa os embriões, mas o marco forte vem em 70 com a participação dessa estrutura aqui, ó, a SEBS, tá bom? Que é o Centro Brasileiro de Estudos da Saúde. A SEBS foi a impulsionadora da reforma na década de 70. Então essa assertiva está correta. Deve ser entendida simplesmente, eu já nem leria mais a questão, porque uma reforma é algo tão abrangente que simplesmente com uma reforma setorial, olha o que eu falei aqui, e não era nessa que eu estava pensando, que eu nem ia ler toda. Não é uma reforma setorial, ela não muda só o setor saúde, ela muda várias coisas. É só lembrar do conceito ampliado de saúde. Ela, na busca de viabilidade para intervenções propostas pela reforma, utilizou-se unicamente de 2 caminhos. São 3 caminhos, tá bom, gente? Vocês podem olhar no texto, no artigo que vocês têm, que eu coloquei, e ele vai ser repetido nesse e quem tem um livro de Rouco-Airol, também tem um capítulo que fala desses 3 caminhos, tá? É o técnico institucional, o legislativo parlamentar e o político, tá bom? Então, são 3 caminhos. E só o fato de estar aqui, ó, unicamente, você já repensa uma questão. E o 4, os princípios das diretrizes da reforma foram sistematizados na 8ª, destacando-se o conceito ampliado de saúde e a participação popular. Então, questão facílima, eu considero ela uma questão muito fácil, gabarito, letra C. A 1 e a 4 estão corretas. Lembrem que vocês vão receber esse material todo comentado, tá bom? Passando para a próxima. Assinale a alternativa que não apresenta um princípio do SUS. Posso dizer que ele é um presente de mãe? Gente, por favor, se alguém marcar que centralização, podem mandar uma mensagenzinha para mim, que eu dou mensagem de consolo, tá bom? Porque centralização, não, a gente pediram o contrário, é descentralização. Todas são, ó, princípios e diretrizes. Lembrando que toda diretriz é um princípio, tá bom? Mas centralização ninguém quer, ninguém quis. Quiseram o contrário. Vou passar.
sobre a seção 2, situada no capítulo 2, tal, aí vocês aqui, ó, nem pensam nisso aqui. Aqui é só para vocês perderem tempo para ficar lembrando. Ai, meu Deus, será que eu sei o que é isso? Isso aqui é apenas os 5 artigos da Constituição. Quais são os 5 artigos? Do 196 ao da saúde, tá bom, gente? Esse aqui. Então, quando colocar isso tudo aqui, ó, estão querendo falar do artigo 9.200, tá? Da Constituição, analise as afirmativas abaixo. O SUS será financiado com recursos do Orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, além de outras fontes. Certo ou errado, gente? Verdadeiro. Lembrando que eles não podem excluir o Distrito Federal e tem que ter outras fontes, até porque eles citam a fonte. Então tem que ter a questão completa, correto. É permitida a destinação de recursos públicos para auxílio e subvenções às instituições privadas com fins lucrativos, desde que previstos por lei. Certo ou errado, galera? Falso. É vedado. Nós não podemos injetar recurso público em instituições privadas com fins lucrativos, tá bom? Então fiquem bem atentos a esse tipo de pegadinha, porque na hora do cansaço, esse tipo de questão é bem factível, tá? Não compete ao SUS participar na formulação e da execução das políticas de saneamento básico. Aqui está errado. Por quê, gente? Compete ao SUS participar da formulação. Quem tiver com material aí, por favor, vai lá no artigo 200, dá uma lida nele, que tem assim: participar na formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Então, isso é uma das maiores pegadinhas de prova. Mas se tivesse também, presta atenção aqui, formular a política, estaria errado. Porque não é uma ação nossa, é uma ação intersetorial. Então, nós participamos da formulação. Então, o verbo participar tem que estar ligado à questão do saneamento básico. Certo? Se vier que a saúde, que o SUS formula a política de saneamento básico, está errado. Tem que vir participar. Então, essa questão está errada porque está dizendo que não compete. E compete a gente, a saúde. As instituições privadas poderão participar de forma complementar ao SUS, segundo diretrizes desse, mediante contrato ou convênio, tendo preferências de entidades filantrópicas sem fins lucrativos. Essa assertiva é presente de mãe. Então, logo, o gabarito é verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Letra B de bola. Tranquilo aí, gente? Questão de Constituição são as mais fáceis, porque elas são decorebas, tá? E quem lê 2 vezes a Constituição praticamente decora os artigos constitucionais. Estou passando por conta do tempo, viu? Vamos lá. Aqui ele já cita o artigo 96. É só lembrar que é o primeiro e é aquele da famosa frase, né? A saúde é um direito de todos, dever do Estado, lembrando sempre que tem que vir na ordem, ó, promoção, proteção e recuperação. Considerando a fundamentação do direito à saúde concebido no texto acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Eu vou ler só a assertiva. A Constituição legitima o conceito de saúde, já falei sobre isso, estão lembrados? Que abrange, observem aqui, entre outros. Se tivesse que abrange apenas, a questão estaria errada. Se tiverem com material em mãos, abram aí no artigo 196, vão lá, na Lei 8.080, no artigo 3º, que vocês vão ler esse conceito de saúde. Ok? Então, vou colocar aqui, artigo 3º da LOS 8.080/90. Está lá o conceito de saúde. Então, preste atenção que ele está certo, porque tem, entre outros, fatores determinantes e condicionantes, o meio físico, o meio socioeconômico e cultural, fatores biológicos, acesso, não está a frase na íntegra, mas está aqui. E com a alteração que teve agora em 2013, do texto da Lei 8.080, foi incluíram no texto a atividade física como determinante e condicionante da saúde. Então, quando cai em prova o conceito de saúde,
Se for um conceito escrito sensu, ou seja, recorte e cole, vocês vão ver que vai ter lá atividade física como conceito, tá bom? Tá claro, gente? Sim. Patrícia, Alice, Adriana. Pronto, vamos lá. Sheila. Entre os princípios do SUS, aquele que trata o usuário do SUS como um ser participativo no processo saúde-doença, integral e capaz de promover a saúde. Gente, essa é uma baita pegadinha de prova, porque a galera ia logo em controle social. Mas olha o que a questão traz, que trata o usuário do SUS como um ser participativo no seu processo saúde-doença. Ou seja, e aqui já dá a dica, integral e capaz de promover a saúde. É o que nós chamamos de corresponsabilidade, coparticipação, gestão compartilhada do cuidado. É quando a gente pega o indivíduo e traz ele para o seu próprio cuidado. A frase que fecha essa questão é um ser participativo no processo saúde e doença. Se tivesse um ser participativo na gestão do SUS, seria participação da comunidade. Ficou claro? Sim. Então, observe uma questão muito bem elaborada, que se tivesse o quê? Ser participativo onde? Na gestão do SUS, participação da comunidade. No processo de saúde e doença, atenção integral. Tá bom? É quando eu consigo pegar o indivíduo e trazer para o próprio cuidado dele. Tá? 10ª está lá comentada para vocês também. 13ª. Segundo a CF de 88, a assistência à saúde é presente de mãe? Totalmente livre à iniciativa privada. É só lembrar do caput do artigo 199. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Tá certo? Essa questão é tipo que eu não gosto que caia, não quero que caia, porque vocês que estão estudando, todo mundo acerta. E aí vocês não fazem diferença. A questão que tem que cair é aquela outra. Essa é uma questão que não deve cair em prova. Torçam para não cair. É o caput mesmo, ó, a leitura do artigo 99, que está lá escrito em cima, tá bom? Vamos lá. Tô falando muito rápido, galera? Quando a baiana abaixa aqui, o negócio... Tá bom. Vamos continuar aqui. 14ª. Os princípios e diretrizes do SUS foram estabelecidos onde? Que coisa chata essa questão. E aí? Na Constituição. Mas aí ia ter gente que ainda ia ficar assim, ó. Mas os princípios estão na Lei 8.080. Gente, a lei regulamenta a Constituição. Lá podem não estar escritos os princípios, mas estão subentendidos. Lá tem acesso universal, igualitário, lá tem várias coisinhas, regionalização, hierarquização. Se você ler todos os artigos, tem algum princípio, só não está com o nome de princípio. Mas quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Não vou perguntar isso porque eu não tenho como responder. Mas quem estabelece isso aqui é a Constituição Federal. Mas vai ser regulamentado por quem? Pela Lei 8.080. Sempre lembrem disso. Constituição Federal, aqui é a ordem, olha como está bem legal. A ordem é essa. Nasce a filosofia do SUS. Aqui nasce institucionalmente o SUS. Com essas duas leis, começando por essa, ele é regulamentado. Depois continua a regulamentação com esse. E a NOB 91 é quando o Collor faz a besteira de retroceder. Mas é essa ordem aqui, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. O que é só pegar as datas e ver. Então, tudo nasce, né, na Constituição. Estabelece-se na Constituição. E é regulamentado nas leis orgânicas. Passando. De acordo com a CFs, pode-se dizer que todas as atribuições a seguir são de competência do SUS, exceto as competências do SUS estão descritas primeiramente no artigo 200 da CF, tá? Então, toda vez que falar competência do SUS, vocês vão se remeter ao artigo 200. E ele pede o exceto, é mais fácil ainda, porque
geralmente algo bem esdrúxulo. Então ele diz aqui que o exceto é realizar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica da saúde do trabalhador, a formação de recursos humanos na área de saúde. Até aqui tá certo. E olha aqui a pegadinha e a formulação da política e execução das ações de saneamento básico. Pegaram aí a pegadinha? Ninguém se manifesta. Entenderam? Até aqui tá certo. E aí quando ele coloca que é uma competência a formular a política, a questão vai por água abaixo. Como estaria correto aqui? Participar. Tá fugindo poli de quê, mamãe? Diga aí. Eu tô fugindo? Poli, não te entendi, meu amor. O som. As outras também. Meninas, e vocês? Ou é só Poli que tá com problema? Tá, vou falar um pouquinho mais alto, que às vezes quando eu me empolgo a voz, ela... Vai lá. Então, vocês entenderam aqui o problema, gente, da questão? Então, por favor, observem. Observem o seguinte. Nós não formulamos, nós participamos da formulação. Então, botem aí do lado, mais uma vez, artigo 200 da Constituição. E isso vai ser repetido lá no artigo 6º da Lei 8.080/90. Tá certo? Então, toda vez que cair em prova, o SUS formula a política de saneamento básico? Não. O SUS participa. É uma ação que nós conhecemos como intersetorial. Tá bom? Vamos lá. Sejam bem-vindos quem chegou depois. Manuele, deixa eu ver, acho que só Manuele e Ivaneide. Boa noite para vocês, que eu não tinha visto aqui do ladinho ainda. Essa questão ficou grande. Um paciente portador de diabetes mellitus, para quem não é da área de enfermagem, ou área aqui do cuidado, essa é uma questão de política de saúde, tá bom? Observem o contexto dela para depois não... Veja, Manu. Para depois não pensar, mas é questão que cabe recurso. Gente, vamos parar com essa ideia de que tudo cabe recurso. Se a questão está dentro de conceito de política pública, tem que ser respondida. Você pode ser cirurgião, dentista, educador físico, psicólogo, assistente social, enfermeiro, qualquer núcleo, mas política de saúde abrange tudo, tá? Então vamos lá. Um paciente portador de diabetes mellitus tipo 2, não me interessa explicar a vocês aqui o que é diabetes mellitus tipo 2 e tal, procurou unidade básica, que é a atenção primária, a fim de receber o hipoglicemia anti-oral, que é o remédio de diabetes, visto que seu plano de saúde privado não fornecia tal medicamento. O princípio do SUS que respalda e garante o acesso desse paciente, bem como de qualquer indivíduo a serviços públicos de saúde essa é mais um presente de mãe fora da data de aniversário. É aquele que a gente ganha sem nem esperar. Por quê, gente? É só ver. Ele tem um plano de saúde porque ele quer. Porque ele tem acesso ao SUS. Ele pode pagar o plano. Ele tem o direito ao SUS porque o SUS é universal. Eu posso ganhar milhões. Eu posso não ter onde cair morto. Eu posso morar na rua. Mas eu tenho acesso ao SUS. Eu posso ser pequena, alta, branca, negra, parda. Eu posso ser estrangeiro e estar no país, mas eu tenho direito ao SUS. Ok? Então, mesmo ele tendo plano de saúde, ele vai ter acesso ao SUS. Eu só vou problematizar uma coisinha. Se eu tivesse apenas uma cartela de hipoglicemiante e tivesse esse indivíduo que tem o plano de saúde e tivesse aquele que é SUS dependente, que só tem o SUS como acesso, eu ia priorizar, eu teria direito de priorizar alguém? Ninguém vai responder. Sim. Baseado em que princípio? Se a outra pessoa me mantesse um processo mas o SUS pode requisitar o pagamento depois.
Deixa eu reformular a pergunta, Alicia. Eu tenho uma cartela apenas de hipoglicemiante. Tem 2 pacientes diabéticos. Um que tem o plano de saúde e o outro que só é dependente do SUS. Eu tenho que escolher entre um e o outro. Eu posso fazer isso no SUS? Posso. Posso. Gente, e a equidade fica onde? Isso mesmo, Priscila. A equidade. Então, naquele momento, eu vou ter que usar isso pela equidade. Eu vou ter que tratar, todos são iguais, eles têm acesso, mas eu tenho uma cartela. Eu vou dar aquele que pode comprar ou aquele que não pode comprar? Eles não precisam saber disso. Eu vou ter que fazer o quê? Utilizar do princípio da equidade. Mas vá lá que o cara me processe. Poxa, ela deu porque o cara era pobre. Sim, eu estou respaldada por lei. Existe um princípio que diz o quê? Ofertar mais a quem mais precisa. A justiça social. Tá certo? Eu problematizei uma questão porque pode cair algo assim em prova. Tá bom? Mas o outro tem direito? Tem. A senhora fará para ele. Olha, eu vou solicitar de outro posto para vir o medicamento aqui, para cá. Mas eu vou dar ele primeiro porque ele não tem condições de pagar. A gente pode até fazer várias falas com o usuário, dependendo do nível de entendimento dele. Tá certo? Por isso que a equidade existe. Todos têm acesso? Tem. Mas aí, se eu só tenho uma cartelinha, vou dar aquele que mais precisa. Isso aí. Pensei isso, ofertar mais a quem mais precisa. Muito bem, Juliana. É essa linha. Mas nesse sentido da questão é a universalização. É aquele momento que todos têm acesso. Muita gente poderia errar essa questão. Ah, mas ele tem plano de saúde. Não importa. Tem plano de saúde, é rico, pobre, pode morar num bairro melhor do Brasil. Mas ele vai ter direito ao SUS. Só dar um exemplo a vocês. Carnaval de Salvador, Carnaval do Rio, nas grandes capitais de Pernambuco. Tem muito estrangeiro. Mas quem é que atende esse estrangeiro quando ele passa mal? O SUS. Para vocês entenderem o quanto o SUS é universal. É para todos. Tá bom? Basta ter, né, o acesso. Vamos passar. Amei essa questão, essa foi Carlos que escolheu, questão bem recente, da Escola de Saúde Pública, para quem vai fazer ministério aí, ó, essa é tipo questão que deve ser respondida. Aí tem uma chargezinha que eu não estou conseguindo ler, que a Pro já não tem mais, né, essa idade de conseguir ler aqui no meu material, mas vocês têm aí no material de vocês. A figura acima faz alusão às dificuldades e desafios enfrentados atualmente pelo SUS. O SUS é um sistema de saúde público universal, criado a partir da CF de 88, que foi regulamentada pela Lei 8.080. Sobre a Lei 8.080 é correto afirmar. Dispõe, questão presente de mãe mais do que mãe. Dispõe sobre as condições para prevenção, proteção e tratamento da saúde, a organização e funcionamento dos serviços correspondentes e da outras providências. Eu só queria que vocês, vou dar mais uma dica. Todos farão uma lista de disposições. O que é isso? Vocês vão pegar a Lei 8.080 dispõe sobre o quê? A Lei 8.142 dispõe sobre o quê? Porque quando você pega a lista de leis, fica mais fácil você entender o que ela traz. Lembrando, para diferenciar, a Lei 8.080 fala da organização do SUS, era a lei mais ampla. A 8.142 fala da parte financeira, que são as transferências intergovernamentais, e fala do controle social. Tá bom? Muita questão de prova troca as disposições. E vocês não vão trocar, tá bom? Então, a Lei 8.080, ela que fala da organização do SUS, tanto que ela é tão extensa como vocês devem ter visto. Ficou, gente, só para me ajudar aqui na metodologia, a leitura da Lei 8.080, como eu fiz, ficou clara para vocês? As marcações, as dicas, facilitou? Ficou ótimo, tá bom. Então, essa metodologia que eu estou usando está tranquilo, de grifado, tal. Tem alguns assuntos que não vão ser tão fáceis de
Mas toda a caixinha de texto que eu coloco, é ali que tem uma questão de prova. Não é que você já adivinha não, tá? Mas já falei isso pra vocês. Eu vejo muita questão de prova. E aí facilita de estar entendendo. Vamos lá, pra gente não passar do tempo. Eu só tenho até 21h30, porque a sala de reunião fecha 21h30 pontualmente. Sobre a Lei 8.080, é correto afirmar. Olha aqui, se vocês pegarem lá no artigo 2º, na primeira página da Lei 8.080, tem lá, regula em todo o território nacional as ações e serviços de saúde executadas isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Eu queria que vocês atentassem para isso, duas coisinhas. Ela regula em todo o território nacional porque ela é uma lei orgânica nacional. Os estados e os municípios têm suas leis orgânicas, mas elas não podem ferir a lei orgânica nacional. Segundo, vocês vão encontrar questões que vai ter assim, que regula apenas os serviços de saúde executados conjuntamente. Observe que é isolado ou conjuntamente, ou aqueles que são permanentes ou eventuais. Então a questão tem que estar completa, certo? Então, fechando a Lei 8.080 em duas coisas importantes. Ela dispõe sobre a organização do SUS, sobre a promoção, proteção e recuperação, e ela dá outras providências. E ela vai regular o SUS em todo o território nacional. As ações tanto isoladas, tanto conjuntas, e aquelas ações que são permanentes ou eventuais. O que são ações eventuais? Ações emergenciais, como estamos agora com a vacinação da HPV, né, que é uma medida de controle. Nós estamos agora com essa nova febre transmitida pelo Aedes albopictus, que inclusive pode ser questão de prova, viu, gente, de políticas de saúde, porque dengue não é apenas uma patologia clínica. Dengue já se torna uma política nacional de controle da dengue. Nós temos uma política para isso. Então preste atenção no que está acontecendo com a dengue agora, tá? E na ebola também, no ebola, porque isso tende a ser pode ser uma questão de prova bem elaborada. Vamos passar. 19º. De acordo com a lei orgânica, são objetivos do SUS. Toda vez que perguntar objetivos do SUS, vocês vão no artigo 5º da lei 8.080. Prova, você tem tudo isso decorado? Tenho, gente. A lei 8.080 já devo ter lido 1000 vezes. Mas não porque eu gosto, é porque cada hora ela parece uma alteraçãozinha. Então, o artigo 5º perguntou objetivo, artigo 5º. Eles não estão no verbo no infinitivo, como devem ser os objetivos. Mas para facilitar os meus queridos pupilos, eu faço assim. Lá tem 3 objetivos, que eles podem transformar em vários nas assertivas. E eu peço para fazer essa relação. Já que eu amplio o meu conceito de saúde, né, e coloco que ele agora é um conjunto de fatores determinantes e condicionantes, qual é o meu primeiro objetivo? Identificar e divulgar os fatores condicionantes e determinantes. Pegaram? Então, se eu mudo o conceito de saúde, meu primeiro objetivo agora é identificar o que determina e condiciona a saúde. Para facilitar, eu transformo o verbo no infinitivo. Porque o objetivo, inclusive em trabalho científico, nós utilizamos que verbo? No infinitivo. O outro. Se eu vou ter agora uma nova política de saúde, qual é o meu segundo objetivo? Formular uma política de saúde que vai se destinar a promover o que está lá escrito no parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 8.080, que é uma nova política de saúde que vai trabalhar com acesso universal e igualitário, redução, né, de riscos de doenças e outros agravos, acesso universal e igualitário. E aqui já fica uma dica, para vocês não terem medo de marcar. É o único trecho na lei que tem o número 1 e 2 em forma ordinal, ou seja, em sequência. Então, vocês não precisam gravar o parágrafo 1º do artigo 2º. É o único trecho da lei toda que tem o número 1 e 2 em sequência. Então, já fica aí a dica para vocês, tá certo? E aqui, o que não é objetivo? Formação de recursos humanos na área de saúde. Pegadinha de prova, gente. Porque a formação de recursos humanos é uma atribuição ou competência.
Então, aqui que está o problema. Quando a pessoa lê a lei sem se debruçar no que ela está dizendo, o que é cada coisa, ela vai achar, ah, mas isso está na lei também, eu vou marcar. Mas não é um objetivo, ela é uma atribuição. Podem ir lá no artigo 6º e ver se vocês não encontram isso aqui, ó. Formação de recursos humanos na área da saúde. Então, ela não é um objetivo, ela é uma atribuição, ela pertence ao campo da saúde, tá certo? Então, por isso que eu considero essa uma questão difícil, porque ela pede um exceto e todas as frases estão na lei, mas só a letra A, a letra B e a letra C que são objetivos. Ficou claro, gente? Sim. Se não ficar claro para alguém, lá no comentário escrito, o som está fugindo? Deixa eu chegar mais para perto de mim. E agora, Alicia? Melhorou? Melhorou? Som. Ótimo. Meu áudio tá bom aqui. É porque vai depender da configuração do computador também, né? Eu não sei como é que funciona essa questão. Mas o meu áudio tá num volume bem legal, tá? Aquela promessa que eu fiz de visualizar vocês está chegando, tá? Porque eu tenho que testar todo o sistema. Estou pagando um valor para testar a sala. Esse material, Ivaneide, está no seu módulo, são as questões. Eu estou comentando as questões, era só para tirar dúvida, eu estou comentando uma por uma. E os comentários dela, como foi pactuado no primeiro encontro, que os comentários das questões vão ser sempre no outro material. Estão lembradas disso? Então, essas questões todas estão no material de vocês. Eu só coloquei aqui para a gente ter uma metodologia. Os comentários de toda a aula, tipo a aula que eu vou mandar amanhã, vão as questões secas. Aí, na terceira aula, vão elas com os comentários. Vai ser sempre assim para vocês treinarem a resolução de questão. Porque se vocês pegarem sempre questões comentadas, vocês não vão elaborar o raciocínio. Então, busque aí no material, geralmente está no finalzinho as questões. Se não tiver, se estiver faltando, Ivaneide, você sinaliza por e-mail, tá bom? Que a gente manda outro material, tá? Vamos lá. De acordo com a lei orgânica 8.080, são objetivos do SUS. Já falei essa, né? Tem que pular. Uma outra coisa, vou até colocar aqui. Por favor, não solicitem essas questões, pois vocês já possuem. Tá certo? Só quem não participou, aí vocês podem pedir a gravação, tal, mas as questões vocês já têm. Para não ficar material, mas essas questões você já tem, só não está no formato de slide, está no formato de Word, PDF no caso. Considerando-se que a direção do SUS é única em cada esfera de governo, assinale a alternativa incorreta. Essa questão está lá no artigo 8º e 9º da Lei 8.080, tá certo? Quando se fala em direção única em cada esfera de governo, quer dizer que descentralizou, né, para o problema estar mais próximo do indivíduo, mas que em cada espaço de gestão vai ter um órgão responsável. Então, aqui, ó, na União, Ministério da Saúde. Nos estados, Secretaria de Saúde, órgão equivalente. Aqui está certo, tá bom, gente? Por conta do DF, que não se configura nem como estado e nem como município. No âmbito do DF, que é a mesma coisa de município, pela Secretaria de Saúde, o órgão equivalente. E no município, pelo Conselho de Gestor Municipal. Não. No município, pela respectiva Secretaria de Saúde, o órgão equivalente. O município tem que ser a resposta igual à do DF. Tá certo? Então é uma questão facilzinha de prova, bem decorebinha. É só lembrar que União, Ministério, Estado, Secretaria de Saúde, órgão equivalente, DF e municípios, pela Secretaria de Saúde, o órgão equivalente. Questão 21. Quanto à Lei 8.080.
Quanto à participação da iniciativa privada na assistência à saúde, conforme as disposições na Lei 8.080, assinale a alternativa verdadeira, outro presente de mãe. As entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos terão preferência para participar do SUS, né, de que forma ela participa? Em caráter complementar. Isso não é para esquecer nunca, o caráter complementar. E qual é o pré-requisito para se contratar em caráter complementar? Quando o SUS tem insuficiência de recursos públicos. Então, primeiro eu comprovo a minha insuficiência, depois eu vou contratar. Aí eu vou dar preferência ou prioridade às instituições filantrópicas sem fins lucrativos, ok? Isso é questão típica de prova, sempre cai e tem que gravar. Só não pode confundir complementar com suplementar. Suplementar são os planos de saúde. Complementar é o somatório de ação da rede pública com a rede privada para cumprir o princípio da integralidade. Ficou claro, galera? Tá cansativo? Tá terminando já, viu? Vamos lá. De acordo com a Lei 8.080, compete à direção estadual do SUS, dentre outras ações, coordenar e, em caráter complementar, executar as ações e serviços nas seguintes áreas, exceto a de. Essa eu vou deixar aqui escrito. Eu preciso que vocês leiam, preciso que vocês foquem nos artigos 16º ao 18º, União, Estados e Municípios, da LOES 8.080/90. Quem tiver curiosidade, vai lá agora no artigo 17º e vai ver na atribuição do Estado que quando o município não consegue participar, não consegue executar suas ações, ele pode participar em caráter complementar das ações de vigilância epidemiológica e sanitária, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador. Você só não vai encontrar lá a saúde da criança e saúde do adolescente, tá bom? Então, essas são as situações em que o Estado pode adentrar em que caráter complementar. Eu vou polemizar um pouquinho. Se cair numa prova que executar as ações de vigilância epidemiológica sanitária é de exclusividade do município, está certo ou está errado? Preciso que vocês respondam de que a sala é errada. Muito bem, Lu. Porque, em caráter complementar, o Estado pode participar. Então, se disser que é só o município, está errado. Mas se disser que é atribuição do município, está certo. Ficou claro, gente? Entendido. Então, assim, essas palavrinhas só, exclusivamente, tal, pensem duas vezes. Porque se o Estado pode participar em caráter complementar, não é uma ação exclusiva do município. É uma ação do município, mas não exclusiva do município. Passando para a gente terminar no tempo hábil, antes que a sala feche. Quanto à participação e funcionamento dos serviços privados, artigo 20º até o 23º, o que é que fala? Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação por iniciativa própria de profissionais liberais, legalmente habilitados. Eu vou falar para não repetir. Todo mundo que tem grana, know-how e é habilitado pode fornecer assistência privada. Então, a primeira assertiva está correta. A segunda é a repetição do caput, que é aquela frase inicial, do artigo 199 da Constituição e do artigo 21 e 22 da Lei 8.080. Correto também. Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão da direção do SUS, quanto às condições de seu funcionamento. Ok. Quando, mesmo sem ser contratado pelo SUS, a rede privada, ela tem por obrigação
ser supervisionada pelo SUS. Quanto à sua forma de funcionamento, é só lembrar da vigilância sanitária, e quanto ao princípio ético, que é a forma que ela atende o indivíduo. Então, mesmo não fazendo parte da rede complementar do SUS, toda a rede privada do SUS é fiscalizada pelo SUS. E essas normas vão ser definidas por quem? Pelo órgão de direção do SUS, ok? Na verdade, pelo Ministério da Saúde. É facultativa a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros? Não. É vedado, salvo em casos previstos por lei. E essa exceção são as instituições ligadas à ONU. Mesmo assim, tem que ter autorização prévia da Direção Nacional do SUS, que é o Ministério da Saúde. Então, assertiva, letra D de dado. Eu vou passar, depois eu pergunto a vocês, tá bom? Para a gente não fechar a sala. Considere a direção do SUS e seu exercício nas diferentes esferas governamentais. No âmbito da União, pelo Ministério da Previdência Social. Tá certo isso, galera? Não, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde. Questão dada de prova. No âmbito dos estados e do DF, pela respectiva Secretaria de Saúde, órgão equivalente. Correto? No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde, o órgão equivalente. Correto. São gabarito 2 e 3. Presente de mãe também. Finalizando as questões, com relação às disposições da Lei 8.080, referente à saúde do trabalhador, toda vez que falar de saúde do trabalhador, vocês vão lembrar do artigo 6º da Lei 8.080/90. Quais são as atividades a serem desenvolvidas? Sugiro leitura bem pesada do artigo 6º, porque ele é grande e ele traz o conceito de vigilância epidemiológica, o conceito de vigilância sanitária, o conceito de saúde do trabalhador, traz quais as atribuições do SUS em relação à saúde do trabalhador. É fácil, mas ele é extenso, tá? Então, quais ações são desenvolvidas? Ações voltadas para a recuperação e reabilitação do trabalhador, submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Vou ler aqui só para descartar. Ações que evitem as mortes das pessoas doentes ou sequelas. Estou falando de trabalhador, né? Aqui, por isso que você tem que ler com atenção. Aqui é a atribuição do SUS, mas não está ligado apenas à saúde do trabalhador. E ele especifica o que ele quer. Ações de universalidade, igualdade e integralidade. Quem não estudou pode até marcar, mas ele está pedindo saúde do trabalhador. Então, ele inclusive cita o que ele quer. Então, tenham cuidado com esse tipo de questão. Então, agora, eu quero dizer para vocês boa noite, obrigada, e saber de vocês o que vocês acharam da metodologia, né? Se tá boa, se não tá, e o que pode ser melhorado. Pronto. Então, gente, que bom, Sheila, que bom, Ivaneide, que bom, Lícia. Obrigado pela participação de vocês. O próximo momento vai ser nesse mesmo ritmo, tá? Eu vou pegar as questões sem comentar. Agora, eu queria que vocês tirassem dúvidas. Eu vou marcar 2 horas, que eu marquei 1h30. Eu estou aqui correndo para o... Sim, pode. Pode sim, Ivaneide. Solicita por e-mail, tá bom? Agora, só lembrar vocês que a gente trabalha no horário comercial. Às vezes eu respondo que eu estou no celular, Carlos também. Mas, se você não receber automaticamente uma resposta, não se preocupe. No outro dia a gente visualiza todos os e-mails, tá certo? E aí, obrigado, Pri. Então, vocês podem solicitar, olha, eu gostaria da gravação da aula. Mas aí você vai ter que ver a configuração do seu computador, porque o meu já é o Windows 8. Eu acho que tem que ser no Windows 8. Mas mesmo assim eu mando o link e você tenta assistir. A minha cara você não vai ver, viu, Ivaneide? Você vai ouvir a minha voz. Eu já estou colocar questões referentes ao CAPES. Lícia, quando eu for falar da pensão básica, vai entrar o CAPES. Tá certo? Fique tranquila. Pronto. O brinco foi o que fiz. Aqui é camurça com florzinhas. É só comprar camurça, cortar e fazer. Viu, Adriana? Tá às ordens. Aqui, você não viu os colares todos que eu tô no pescoço. Eu tô parecendo uma típica hippie hoje. Tô toda malucada. Cheguei do trabalho no instante, mas tô hippie chique hoje. Gente, agora eu vou fazer sério. Vou postar no Face meu brinco. É fácil de fazer, é curtir só.
Aí você forra aqui, aqui é costura. Eu faço essas coisas porque essa vida corrida, vou postar mesmo, vou postar foto. E tem uma menina que faz pra mim, ela faz baratinho outras coisas, é bem legal. Vou marcar, quem quiser fazer marca a menina. E ela entrega em qualquer lugar, ela é bem gente fina, bem tranquila, ela faz muita coisa pra mim. Então, gente, muito obrigada, muita paz. Espero que vocês estejam gostando do material. Qualquer dúvida, qualquer coisa, não se acanhe, tá? Podem ir lá no e-mail. Quando não é Carlos que responde, sou eu que respondo. Quando eu respondo, eu assino meu nome embaixo, Natália Souza, tá bom? E a gravação, vocês por enquanto só vão receber o áudio e as questões para acompanhar, que vocês já podem baixar, tá no material e tá aqui com vocês. Então, muito prazer em estar aqui com vocês, né? E outra coisa que eu estou tentando fazer, tentando aproximar os assuntos, porque eu sei que tem gente que vai fazer outros concursos. Então, não vai ocorrer, mas eu posso postar uma aula com os 4 temas adiantados, mas eu vou comentar 2 temas. Só porque para ajudar vocês em outras coisas também, porque tem concursos acontecendo. Então, o que eu puder agilizar, eu agilizo, tá certo? Então, fiquem com Deus, uma boa noite. Beijos. Tchau. Fiquem com Deus, tá? Beijo. Tchau, tchau. Vou sair, tá bom, gente?